pessoas! Bora prosseguir um pouquinho mais? Vamos aprender, vamos aproveitar. Tá, eu fico aqui todo empolgado, mas vocês estão aí mesmo? Estão, né? Vocês estão estudando? Então larga aí o que você está fazendo agora. Sai dessa Amazon Prime Video, Netflix, seja lá o que for que você esteja assistindo. Larga esse WhatsApp, tá? Larga suas redes sociais e vem estudar aqui um pouquinho mais. Bota aí na televisão, coloca no notebook, coloca no seu tablet, tá? Mas liga aqui, ó. Vão estudar. Foca aqui comigo. Pega um papel para a gente fazer as anotações, para fazer os registros necessários e vamos dar sequência com as patologias do sistema ósseo-muscular, tá? Com as estruturas músculo-esqueléticas que vão acontecer. E claro, febre reumática. Febre reumática é uma patologia inflamatória, é o desenvolvimento inflamatório que vai ocorrer nas articulações, na estrutura do coração, no encéfalo, na pele, tá? E de crianças de 5 a 15 anos. Tá? E alguns dados aí do Ministério da Saúde falam que existe uma prevalência de febre reumática, tá? Ao redor aí de 3% das criancinhas e adolescentes, sendo responsável aí por 40% das cirurgias cardíacas no país. Sendo responsável por esse processo. É uma doença de distribuição universal, o mundo inteiro, mas tem a incidência diferente, tem uma prevalência diferente de cada país. Tá? Não tem nenhuma definição, sempre vai acontecer. Não, isso é variável, cada país vai ter a sua. Constituindo principalmente a causa aí de alguma cardiopatia que seja adquirida, tá? Entre as crianças e os adolescentes jovens, principalmente, está sendo responsável pelas alterações cardíacas de crianças e adolescentes. Tem uma incidência sendo reduzida anualmente, mas ainda tem quadros presentes. A artrite, tá? A febre reumática pode aparecer com inflamação nas articulações. A febre reumática pode se desenvolver a partir de uma artrite, ela pode estar presente, se manifesta como artrite, tá? Que são articulações doloridas, inchadas. A gente já falou dela. Vocês lembram, né? Ah, não acredito que vocês não lembram. Vocês lembram de artrite, sim, a gente já falou delas. Em que as articulações elas vão estar inflamadas, vão estar doloridas, inchadas. Joelho, tornozelo, punho, cotovelo, dedinhos, tá? Vão estar com esse problema. Normalmente, são as manifestações iniciais do primeiro sintoma inflamatório orgânico corporal dessa febre reumática. Geralmente é migratória, vai de uma articulação para outra. Não esquece não, começa nas menores, dedinhos da mão, dedinho do pé, depois vai para as maiores, tá? Depois vai para as articulações centrais. Pode ser um quadro de febre, tá? Embora o nome seja sugestivo, mas nem toda criança aí, ela vai ter a febre como manifestação direta. A criança manifesta, aparece com frequência durante aí algum quadro infeccioso na garganta, e não necessariamente quando ela começa aí a apresentar os sintomas, as manifestações de uma possível febre reumática. Tá? Não necessariamente quando ela manifesta esse quadro. Pode apresentar alguma cardite, alguma inflamação miocárdica, alguma inflamação endocárdica ou pericárdica. Por isso que ele falou de alguma cardite, alguma inflamação do músculo cardíaco. Seja a pericardite, ao redor do coração, seja a miocardite, do próprio músculo cardíaco, ou uma endocardite dentro do coração, na estrutura dos cordões tendíneos, nas válvulas cardíacas, na bicúspide e na tricúspide. Tá? Então pode acontecer também. Se manifesta, se for o quadro de uma endocardite, como uma regurgitação sanguínea. Ô professor, você tá doido? Não tô não. Cadê minha doideira? Onde que tá a doideira aqui? Olha lá, tá escrito aqui, ó. Regurgitação sanguínea. Devido ao processo inflamatório das válvulas cardíacas. Ah, tá, entendi. Você tá falando que é porque o sopro cardíaco é chamado de regurgitação, que na verdade é um processo que ocorre quando a válvula cardíaca ela não se fecha adequadamente e volta um pouquinho de sangue. Tá? Regurgita um pouco de sangue que estava no ventrículo para dentro do átrio, ou sopro. Tá? Quando ocorre aí a alteração nas válvulas mitral e aórtica, que são mais comuns, principalmente a mitralzinha.
Nos casos mais graves de uma cardite, o paciente pode ter aí uma angina, pode estar presente, dor no peito ali, uma toracalgia, uma angina, ou até mesmo uma dificuldade ventilatória, pode ter até uma dispneia associada. A cardite pode evoluir para uma ICC. ICC é? Hã? ICC. Insuficiência cardíaca congestiva. Quando o coração não consegue mais fazer o seu trabalho. Então, essas inflamações cardíacas podem evoluir. Sinal de Coreia de Seidenyan, tá? Que são movimentos bruscos, movimentos espasmódicos, espasmos, contrações bruscas do nada. E, claro, fraqueza muscular, sendo mais aparente no rosto, nas mãos, nos pés. Quando pode ser unilateral ou bilateral, pode ser somente de um lado ou dos dois lados ao mesmo tempo. E é mais comum em adolescentes do sexo feminino, tá? Sendo rara após os 20 anos, ou seja, até os 20 anos costumam acontecer. Surge aí de 3 a 4 meses após uma infecção da garganta por estreptococos. Logicamente que esse não é o único sintoma, mas geralmente vai desaparecer aí dentro de 6 semanas, pode durar 6 meses ou mais, tá? Que são contrações bruscas involuntárias das estruturas. Nódulos subcutâneos podem surgir também, tá? Que são pequenos nódulos. O que é um nódulo? Nódulo? Ah, quem não sabe o que é nódulo? Para falar a verdade, sabe sim. Ah, não sabe. O que é nódulo? Ah, tá. Aí, ó, tá vendo? Pelo menos alguém salva. Aí, ó, viu? Fundão tá na linha. Fundão é fundão. Fundão tem a mãe. Tá? Se não fosse o fundão para salvar vocês, quem salvaria? Se não fosse o fundão para dar essa resposta, quem daria? Pois é. Então são nódulos, são pequenos carocinhos, pequenos acúmulos de massas que vão surgir nos locais. Nódulos indolores na face externa dos cotovelos, pode surgir nos punhos, na área dos joelhos, pode surgir nos tornozelos, em grupinhos. 3, 4, pode chegar até 12 nódulozinhos. A pele não vai ficar vermelha, não vai ter nenhum processo inflamatório. Vai durar aí de 1 a 2 semanas, mas raramente mais de um mês. Tá? É rapidinho, dá o nódulo, depois ele some. Os nódulos são mais comuns, ocorrem com maior incidência, quando existe alguma cardite. O que é cardite mesmo? Ah, uma inflamação no coração. Mioperi ou endocardite vão estar presentes. E aqui, ó, nódulos que podem surgir. Nódulos que podem aparecer. Aqui, ó. Isso aqui é nódulo de febre reumática, tá? Não tô falando que é implante, não. E depois você vai ver uns doidos aí que internam lá no PA. Aí você vai olhar a pessoa, assim, tá cheio de bolinha na pele. Nossa, isso aqui é nódulo, febre reumática. Calma. Às vezes o cara fez implante. Tá? Colocou aquelas esferas debaixo do tecido epitelial, colocou um tecido subcutâneo. É uma possibilidade, mas aqui são nódulos em regiões específicas. Pode ter aí um eritema marginado, tá? Uma área de mancha rósea circular, uma mancha rósea arredondada, que pode ser plana e até indolor na pele, vai ficar só avermelhado, só uma mancha. Geralmente ela vai desaparecer aí de uma forma mais precoce, podendo durar aí alguns meses, sendo aí raros os casos que podem durar anos, sendo raras as condições que podem durar mais tempo. Afeta as costas, o tórax, o abdômen e quase nunca o rosto. Então tórax, costas, abdômen pode acontecer. E é difícil de ser visualizado em pessoas com peles mais escuras. Então tá aqui, ó, o eritema marginado, essas formações, essas manchas que podem surgir, tá? Que podem aparecer. Diagnóstico de febre reumática, isso vai a partir de manifestações clínicas, claro, associado a algum quadro infeccioso por estreptococcus anteriormente. Tá? Então isso pode acontecer, isso pode surgir sim. Os critérios para se chegar ao diagnóstico de febre reumática, tá? É a questão de uma poliartrite migratória, tá? Ter uma inflamação nas articulações, em várias delas que estão migrando, articulações que variam conforme o tempo, vão inflamando as articulações ao longo do corpo, ao longo dos anos. As cardites, miocardite, endocardite ou pericardite, tá? Principalmente nas endos, produzindo
os sopros que eu falei com vocês. A peri e a mil pode acontecer, mas é mais comum acontecer a endo. Lá nas válvulas cardíacas, os cordões tendíneos que sustentam essas válvulas. A coreia de Sydenham, que são movimentos involuntários, movimentos abruptos no tronco, nos membros. Eritemas marginados, que são as irritações cutâneas de origem, e claro, os nódulos subcutâneos que podem surgir, que são indolores, nas pernas, nos braços, na estrutura do punho, nos cotovelos, que vão surgindo. O diagnóstico é feito por exames de sangue, checando aí proteína C reativa, a velocidade de hemossedimentação e, claro, antistreptolizina O, tá? O exame que pode ser utilizado para uma enzima específica. E, claro, pode ser checado com degeneração de válvulas, sendo verificado por um eletrocardiograma ou até mesmo um ecocardiograma, para dar certeza do diagnóstico, para dar base para o diagnóstico clínico. Tratamento, a partir do momento que tem ali a condição de saber o que é a febre reumática, tá? Logicamente que é tratar algum quadro inflamatório na garganta, na faringe, mesmo que tenha acontecido aí 2 ou 3 semanas antes. E isso tem que ser feito com penicilina benzoativa. Tá? Para que bezatina? Para que essa penicilina? Para matar estreptococcus, para acabar com elas, para impedir que haja evolução e o comprometimento de outras partes corporais. Pacientes que são alérgicos, tá, à penicilina, pode ser feito aí o uso de eritromicina, que é uma alternativa importante. O segundo passo é trabalhar com as outras manifestações. Começa pela garganta, por estreptococcus, e vai avançando para trabalhar com a artrite, usando anti-inflamatórios, tá? Trabalhando com ácido acetilsalicílico, por exemplo, pode trabalhar com corticoide, mas busca primeiro trabalhar com os anti-inflamatórios mais leves, podendo observar uma melhora de 1 a 2 dias depois do tratamento. Se não tiver nenhum problema coronariano, se tiver algum problema coronariano, pode ser usado aí algum corticoide, tá? Para tratar a coreia de Sydenham, haloperidol ou ácido valproico, até que os movimentos cessem, até que esses espasmos violentos cessem. Então vai trabalhar com medicação para quê? Para deixar a pessoa mais sedada, com uma inibição de movimentação muscular. Quando não tratado a febre reumática, vai gerar complicação. Então tem que ficar de olho, porque pode gerar danos permanentes no coração, pode gerar alteração permanente cardíaca. E aí, ó, estenose de válvula cardíaca, a válvula cardíaca vai se fechando, vai ficando estenosada, e aí obstrui o fluxo, não acontece a passagem do sangue, que está no átrio para o ventrículo ou do ventrículo para o corpo, principalmente do átrio para o ventrículo, na mitral. Pode acontecer o sopro, a regurgitação, quando o sangue ele volta do ventrículo para o átrio. Pode acontecer uma alteração do ritmo cardíaco, da transmissão do impulso, pode se desenvolver ali uma fibrilação atrial, um batimento irregular, um batimento caótico aí de câmaras dos átrios, pode ter uma fibrilação atrial. ICC, uma insuficiência cardíaca congestiva, fazendo com que o sangue não seja bombeado de forma suficiente e adequada para todo o corpo. E aí, claro, o paciente está com febre reumática, o que a gente vai fazer? Qual que é o nosso cuidado? Qual que é a nossa intervenção? Primeiro, antipirético prescrito, antitérmico. Algum anti-inflamatório que tiver determinado, a gente administra. Trabalhar com a antibiótico terapia, dose, horário, acompanhamento correto dessa medicação. Monitorar sinais vitais do paciente, principalmente temperatura, frequência cardíaca e, claro, tendo essa dificuldade respiratória, essa dispneia, saturação de oxigênio, que ela pode estar presente. Repouso é recomendado para os tratamentos no período agudo, na intervenção necessária imediata. Administrar algum medicamento sedativo, algum tranquilizante quando ele for prescrito, alguma medicação para deixar o paciente mais calmo, mais cooperativo, se for necessário, se estiver sob orientação, administrar algum sedativo e até mesmo, tá, se o paciente tem alguma intolerância gástrica, ficar de olho nas manifestações clínicas desse processo.
Uma prescrição, seguir o que está orientado conforme a dieta do paciente, conforme a condição alimentar. Fica atento se vai ter algum efeito colateral de corticoide, como edema, alguma redução da filtração renal, alguma alteração cardíaca importante. E se houver lesão cardíaca, se houver lesão miocárdica, o tratamento tem que ser feito a partir do grau de lesão, inclusive da própria insuficiência cardíaca. Então são condições importantes de serem tratadas da febre reumática. Observar primeiro as ocorrências e tratar as intervenções a partir do desenvolvimento. Tratar as intervenções a partir das manifestações que vão aparecendo com o desenvolvimento dessa patologia. Turma, abraço!